Serei breve, mas como estávamos assim combinados, achei importante insistir. Senhor presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, Augusto César Zeferino, em nome de quem cumprimento todas as autoridades da mesa, as autoridades aqui presentes e todos os presentes aqui. Na verdade, é uma alegria ter casa cheia. Essas presenças enriquecem esse momento solene de profundo significado para nós que estamos ingressando nessa instituição. Hoje eu tenho a honra de falar em nome dos colegas que, ao meu lado, ingressam nessa nobre instituição. Diante, eu repito, dessas autoridades, desse público tão especial, temos até aqui um vereador, que acho que não foi mencionado, vereador Ingo Câmara, vereador suplente, que vai tomar assento na Câmara Municipal de Florianópolis. Então, assim, é uma alegria estar aqui e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade, né, que eu assumo e acredito que todos aqueles que estão ingressando aqui comigo assumem com humildade, mas ao mesmo tempo com entusiasmo. Agradeço aos nobres confrades e confreiras que depositaram em nós a confiança para seguir a busca pelos objetivos dessa instituição. Agradeço muitíssimo ao Dr. Gilberto Calado, o presidente do conselho e membro efetivo, membro emérito aqui do Instituto, Luiz Newton, também por confiarem em mim diversas vezes, e todos nós por este assento nesse sodalício. É um momento de celebração, mas também é um momento de reflexão sobre o que cada um de nós deve desempenhar nessa casa que é uma casa de saber e é uma casa de memória. Se me permitem, eu gostaria de começar um pouco recordando do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Foi fundado em 1838. Eu tive a oportunidade de ser membro institucional do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, lá no Rio de Janeiro, por 3 anos, 2019 e 2022, e eu senti a mesma honra, o mesmo respeito e a mesma responsabilidade de integrar aquele quadro que agora acontece, nesse momento. Esse instituto, ele teve por patronato, por grande patrono, Dom Pedro II. Diziam que o Pedro II podia faltar reuniões, faltar celebrações, faltar até a missa, mas não faltava as reuniões do IHGB, do Instituto Histórico. Não dá para entender a criação e o propósito dos outros institutos históricos sem que a gente lembre de Pedro II, que aos 15 anos de idade já dedicava sua energia juvenil à promoção do conhecimento e à promoção da cultura. Ele não era apenas um homem de Estado, era um homem de ideias, um intelectual que compreendia o valor do registro histórico bem fundamentado. Sob sua orientação, o IHGB, que, bem da verdade, foi fundado por diversos intelectuais, entre os quais Bernardo Pereira de Vasconcelos e outros ali presentes, ele se tornou o epicentro das reflexões sobre a identidade nacional que ora estava sendo formada. Lá se reuniam geógrafos, historiadores, cartógrafos, escritores, para catalogar, narrar e muitas vezes interpretar o passado sob a ótica da construção de um país que buscava consolidar sua soberania e sua unidade. Disse o presidente atual, Dr. Vitorino, sobre a missão do IHGB, que eu acredito que se estenda a este instituto. Hoje, mais do que nunca, impõe-se construir um espaço dialógico entre as diversas correntes de pensamento, inclusive historiográfico. E os institutos históricos são um locus, por excelência, para tal fim. Em nossas fileiras não há lugar para partidarismos e exclusões. A memória nacional não pode ficar à mercê de idiosincrasias, mas deve ser algo capaz de somar e valorizar a contribuição de cada segmento na riqueza de sua diversidade e tradições para a história e o desenvolvimento do país, de forma que todos se possam reconhecer nesse ethos comum que chamamos de identidade nacional. Assim tem sido, repito, no IHGB, e estou certo de que em Santa Catarina acontece o mesmo. Seguindo a mesma inspiração, em 1896, o Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina foi fundado. Seu objetivo era e continua a ser muito claro: preservar a história e a cultura desta terra, promovendo o estudo e o debate sobre suas singularidades geográficas, históricas e culturais. Sob a liderança de figuras como José Boatê, que dá nome a esta casa, essa instituição nasceu para ser a guardiã da memória catarinense e um farol para a construção de nossa identidade coletiva, por vezes chamada de catarinidade, por vezes de catarinensismo. Em sua obra De Oratore, o Cícero eternizou a definição de história mais corrente, mais famosa e, acredito, mais clássica. Testemunha dos tempos, luz da verdade, vida da memória, mestra da vida e anunciadora da antiguidade. Historia testis temporum, lux veritatis, vita memoria, magistra vitae,
nuncia vetustatius. Essas palavras nos lembram que a história não é apenas o registro do que já aconteceu, mas também uma chave para nos esclarecer situações presentes e, ao mesmo tempo, trazer orientações para o futuro. Como é que a gente justifica a importância da história num mundo em que frequentemente prioriza o imediato, o útil, ou que às vezes padece de amnésia? Amnésias às vezes propositais e às vezes amnésias que correspondem a um esquecimento derivado de defeitos aí da transmissão da nossa memória coletiva e da história. Mark Bloch, na sua Apologia da História, ele compartilhou uma experiência que exemplifica essa inquietação. Ele relata que seu filho, curioso como toda criança, lhe perguntou certa vez: papai, para que serve a história? Todos aqueles que estudaram a Apologia da História conhecem essa passagem. A pergunta, formulada com a simplicidade desarmante de uma criança, é mais que apropriada, é essencial. Ao buscar uma resposta, o Bloch nos lembra que a história não é um luxo intelectual, é uma necessidade, um ofício que toca diretamente os sentidos de nossas vidas e a construção de nossa legitimidade enquanto sociedade. Ele reconhece que a história deve ser capaz de falar aos doutos e aos leigos, aos eruditos e às crianças, porque a sua função é universal: compreender, conectar e transmitir o sentido do passado para que o presente seja mais consciente e o futuro mais justo. Ele falava também que a história, ainda que não tivesse nenhuma utilidade, ela era por si só prazenteira. Ela é fruto de enorme prazer. Mas o motivo para nós nos alegrarmos de estarmos integrando esse seleto grupo intelectual para que nos comprazamos juntos nos deveres de proteção da história. A geografia, por sua vez, é frequentemente subestimada em sua importância, né, presidente Zeferino? Mas ela é um dos pilares fundamentais para compreender uma série de coisas, entre as quais a política e as tomadas de decisão dentro da política, e das quais derivam o destino das nações. O Brasil, pela vastidão e peculiaridade do seu território, é uma terra que desafia os mapas, os guardiões dos mapas, os intérpretes dos mapas, e fascina os estudiosos. Eu acho impressionante o exemplo da nossa singularidade geográfica, que o ponto mais oriental das Américas é localizado em João Pessoa, na Paraíba. Ali na ponta dos Seixos, o continente sul-americano, ele se projeta rumo ao Atlântico e o Brasil se coloca como o país mais próximo da África. Olha, para vocês compreenderem quão singular isso é, basta dizer que esse ponto ele é mais próximo da África do que de Porto Alegre. O extremo norte do Brasil, na Serra do Caburaí, em Roraima, está mais próximo do Canadá do que do nosso município mais ao sul, Chuí, no Rio Grande do Sul. E esses contrastes exemplificam não só a vastidão, mas a relevância estratégica do território brasileiro. E isso representou um papel importante para a história mundial, porque durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se interessaram muito por essa nossa geografia, em busca de garantir rotas seguras no Atlântico, contra a ameaça do eixo e, ao mesmo tempo, acesso à África. Em tempos mais recentes, agora, neste mandato do governador Jorginho Melo, a quem agradeço, porque se eu estou aqui é por causa dele, do convite dele para assumir a Fundação Catarinense de Cultura e agora para assumir uma secretaria executiva na SCPAR Invest SC. O governo reafirma o seu compromisso com a integridade territorial de Santa Catarina, com a geografia, o respeito à geografia, restituindo parte de um território que, por erro, estava sob jurisdição do Paraná. Então, isso é extremamente interessante e um golaço como esse demonstra como a geografia, quando tratada com respeito, com conhecimento, ela pode ser instrumento de coesão regional, de orgulho local. Eu acho, portanto, que é nosso dever que sigamos buscando os objetivos do Instituto Histórico. Está lá, inclusive, no nosso documento, no site, no documento oficial, no Estatuto. Mais especificamente, pesquisar, investigar, interpretar e divulgar fatos históricos, geográficos, etnográficos, arqueológicos, genealógicos e das demais ciências afins à história e à geografia relacionadas com o Estado de Santa Catarina. Em síntese, promover o estudo e a divulgação da história e da geografia catarinenses, preservar a memória histórica, contribuir para o desenvolvimento cultural do Estado. Esses objetivos são maiores do que cada um de nós, individualmente, mas juntos nós podemos nos autotranscender e conseguir alcançá-los. Nesse contexto, é importante ressaltar também os direitos e deveres que nos assistem. No artigo 20 do Estatuto, consta o seguinte: os direitos dos membros são frequentar a sede do Instituto, participar de todas as suas sessões, bem como utilizar-se de seu acervo, apresentar e ler trabalhos de sua lavra nas sessões ordinárias,
receber as publicações distribuídas pelo Instituto, ter preferência para a publicação de seus trabalhos na revista do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina na ordem de sua submissão, apresentar teses ou temas para debate ou elucidação pelo Instituto, solicitar seu desligamento a qualquer tempo mediante requerimento, declarar em suas obras que pertence ao Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina. São deveres, artigo 21, cumprir e fazer cumprir o presente estatuto, pagar as contribuições fixadas pela diretoria, aceitar os encargos que lhes competirem ou que lhes forem atribuídos, comparecer a sessões ordinárias e especiais, portar-se com lhaneza, civilidade, educação e ética, dedicar-se aos fins do Instituto, que já destaquei 2 vezes. Ética, civilidade, lhaneza, educação, não são só palavras bonitas, são alicerces sobre os quais se constrói um diálogo respeitoso, produtivo e verdadeiramente científico. São esses valores que devemos cultivar e exercer, tanto no âmbito interno quanto no externo, pois somos, a partir desse momento, representantes também deste Instituto. Eu acho muito importante, a partir de Mark Bloch, lembrarmos que precisamos irradiar esses conhecimentos para os jovens, para os leigos. Então temos esse compromisso. Isso me recordou Tony Udit, autor que muito frequentei para lecionar História do século XX. Ele alertava para os perigos de um ensino de história que critique sem instruir. O resultado das nossas pesquisas históricas, ela não é uma propriedade privada. E o ensino de história não se deve ultrapassar determinados passos antes de instruir. Todos sabemos que antes de criticar é preciso conhecer. Antes de fazer crítica de um livro, é preciso lê-lo. Antes de fazer a crítica de um filme, é preciso assisti-lo. E antes de criticar eventos históricos, é preciso conhecê-los em grande medida. Esse instituto vem também para colaborar no cultivo e na transmissão desses conhecimentos. Quanto ao patriotismo, há um certo patriotismo catarinense. Quando eu reflito sobre esse papel, eu acho importante a gente considerar a diferença entre patriotismo e nacionalismo, conforme apontou Gustavo Corsão. Ele dizia que patriotismo é um amor ao torrão natal que eu estendo ao amor à terra escolhida por aqueles que para cá vieram. Afinal, é a terra que mais recebe imigrantes hoje no Brasil. E ao mesmo tempo, então isso é uma característica geográfica. Patriotismo é o amor ao torrão natal e à terra escolhida. Mas, ao mesmo tempo, o nacionalismo, ele tem uma característica de construção, uma certa construção artificial, que, por um lado, pode fazer com que nós tenhamos uma certa narrativa histórica que dê um fio condutor por vários episódios históricos, no sentido de uma construção nacional, e, ao mesmo tempo, ela nos traz o risco de se tornar uma ferramenta de imperialismo. Tem um pensador americano chamado Ken Wilber. Ele faz a integral approach, abordagem integral. Ele oferece o conceito de holon. Cada indivíduo é simultaneamente uma totalidade em si mesmo e parte de algo maior. Eu acho que essa consciência holônica é que deve orientar o patriotismo. Nós somos um Estado que, por sua vez, tem partes constituintes e, ao mesmo tempo, se integra numa nação. Santa Catarina não existiria enquanto tal, assim como ela é, sem esse país. Então, eu acredito que uma integração maior ao país seja importante também diante aí dos nossos objetivos. Eu vou pular uma série de coisas aqui. Meu filho até já está começando a falar, quer falar no meu lugar. E eu só gostaria de expressar mais uma vez minha gratidão. Eu acho que gratidão é um dos sentimentos mais importantes e a gente aqui também tem o dever de cultivá-lo. Aqueles que me trouxeram para cá, que me indicaram, e ao mesmo tempo aqueles que confiaram em mim para representá-los que estão chegando agora. Alguns eu já conheço, outros estou conhecendo hoje. Unidos, nós somos mais fortes do que indivíduos pesquisadores. Nós conseguimos formar uma supermente capaz aí de, aí sim, fazer com que nós cumpramos as nossas responsabilidades, preservando o passado, compreendendo o presente, iluminando as estradas para o futuro. Os historiadores parece que vivem, às vezes são um pouco distraídos, porque vivem numa outra dimensão, em que a memória deles tem que buscar milênios lá para trás e milênios lá para frente, e às vezes ficam mais claros. Então, essa nossa tarefa realizada juntos vai se tornar mais fácil. Que possamos honrar, portanto, esse compromisso com ética, civilidade, educação e lhaneza, e que o Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina continue sendo esse farol para a memória,
para a história, para a geografia, para ciências afins a estas e para a cultura, enfim, de nosso Estado. Muito obrigado. Eu estou refazendo